Bora, meu guerreiro, tudo bem? Era Vargas, vamos que vamos. Era Vargas. Bom, questão 15. O documento que repudia o nazismo, o fascismo e o autoritarismo do governo Getúlio Vargas. Vamos lá. O querenismo, Plano Salt, Manifesto dos Mineiros, Instituição de número 113, planos e metas. Cara, plano SALT e planos e metas são características econômicas de outro governo. Isso aqui é um repúdio, né, às políticas de nazismo, fascismo que aconteceu na Itália, que aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, o queirianismo, não. Então, o Manifesto dos Mineiros, porque os mineiros já queriam que ele saísse, tá? Então, gabarito letra C. Cuidado. Cara, isso aí de Vargas é pra matar o nego, velho. Vamos pra próxima de Vargas. 18. As províncias... Tá ouvindo Sorei? Tá. As províncias onde durante o... 18? Não, é 19. Perfeito. A Constituição... Atrás da meta, ali, ó. A Constituição promulgada em 1964. Lembra que eu falei? A prova adora a Constituição. Em 1964, durante o governo de Getúlio Vargas, estabelecia o que segue... Exceto. É exceto, mano. Não é qual das alternativas está correta. É... Vamos ver. Ó. Exceto. Vamos lá. Extinção do cargo de vice-presidente da República. Reforma eleitoral com voto secreto e voto feminino. Olha só. Representação classicista do Poder Judiciário. Mandato de presidente de 4 anos. Eleições para o executivo. Galera, exceto é uma só que tá errada. Entendeu? É a única que tá errada. Vamos lá. Então, a 19 é... Ué? É 19. 19 é representação classicista do Poder Judiciário. Não, mano. Ó, extinção do cargo de vice-presidente. Sim, porque ele vai assumir o poder lá em 30 com o quê? Com aquele governo provisório. Em 34 já é outro governo, né? Então eles tiram o vice-presidente. Acabou. Reforma eleitoral com voto secreto, sim. E o voto feminino. Cara, tá fazendo... 34? 64? Cara, tá quase fazendo 100 anos, tá? Eu sou mal matemática. Mas nós estamos em 2023. Pá, que professor, né? Mas, cara, tá quase fazendo 100 anos essa conquista feminina em poder escolher seu representante, tá? Então, representação classista no Poder Judiciário, nem a pau. Mandato presidente 4 anos, eleições diretas para os executivos. Galera, olha só, por que eu botei essa questão? Porque essa questão é bem legal, ó. Todas essas alternativas aqui são características do que? Da Constituição promulgada, não foi outorgada, de 37 vai ser outorgada, que é a Constituição polaca. Essa Constituição aqui também vai pegar como influência a República de Weimar, que é a República Alemã, tá? Bora? Qual é a próxima? 34. As cachorros vão latir aqui, mas eu acho que não tem problema, o que importa é o conteúdo. 32. 34. Sobre a Guerra do Paraguai. Não é a 34, é a 29, é a 25. O prof tá se confundindo aqui. Pera aí. 25. O primeiro governo Vargas de 1930 a 1945, é porque teve o segundo, né, Magrão? Que ele voltou na mão do povo. E ele sai na mão do povo, só que dentro de um caixão, porque ele tira a primeira vida, né? Que ele tira a primeira vida, não, porque ele tira a vida dele. O primeiro governo de Vargas, de 30 a 45, pode ser atribuído uma importante conquista social. Foi a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, 1941. Social, isso aqui talvez seria econômico, né? Criação da Companhia do Vale do Rio Doce, também econômico. Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Criação das leis trabalhistas, com certeza, com a jornada de 8 horas, férias remunerada, indenização por dispensa. Outorga a Constituição de 37 com a característica fascista chamada Lei Polaca. Tá, mas isso aqui não é popular, né? Então, isso aqui não é popular, é questão política. Então, tá certo, sim, a Lei Polaca é a primeira vez que tem a sentença de morte, mas a questão, ela tá te pedindo
conquista social, importante conquista social. A lei polaca não, cara, vai te trazer a lei de morte, vai te trazer a pena de morte. Foi, durante o governo Vargas, foi a Companhia do Vale do Rio Doce, a construção da Siderúrgica Nacional, mas social é D, questão D. Questão 25, alternativa D. A próxima é 29. 27, 28, 29. Por que eu botei essa, cara? Porque é importante, tá? Com a Revolução de 1930, o poder no Brasil, assumiu o poder no Brasil, Júlio Prestes, Arthur Bernardes, Afonso Pena, Washington Luiz, Getúlio Vargas. Cara, por que eu botei essa aqui? Getúlio Vargas, tá? Porque Júlio Prestes, ele é o cara que vai começar com o movimento tenentista aqui no Rio Grande do Sul, né? Washington Luiz é o que tá no poder e toma o golpe. E o Júlio Prestes, cara, depois lá na frente ele vai fazer parte da intentona comunista para tirar Vargas. Ele vai ir pra Rússia, vai conhecer Stalin, vai voltar pra cá. Enfim, gabarito letra E, 29. Qual é a 40 agora? Ai, meu Deus, o cachorro começa a latir muito. 40. Política de maior aproximação entre o governo e as camadas populares. Retomada por Getúlio Vargas. Populismo. Positivismo, sindicalismo, periguismo, anarquismo. Cara, 40A, populismo. Cara, ele vai fazer as políticas populares para todas as classes. Mãe dos ricos, pai dos pobres e assim vai. Questão 40, letra A. A próxima é 45. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas decidiu pelo alinhamento, mentira, tá? Pelo alinhamento com as forças das Nações Unidas para combater o nazifascismo. Foi então enviada uma força expedicionária, FEB, para a Europa, mais precisamente para Itália, tá? Mas por que eu botei essa aí, cara? Eu acho que eu não botei na videoaula de Segunda Guerra Mundial. Eu botei porque é o seguinte, o Brasil não queria entrar no lado da Alemanha. A Alemanha era o segundo maior parceiro econômico do Brasil. Dutra, ele era totalmente a favor que o Brasil entrasse na guerra sim, mas a favor da Alemanha. Aí, cara, o Oswaldo Aranha vai fazer uma política maravilhosa de aproximação com os Estados Unidos e vai convencer o Brasil a... Convencer não, o Getúlio Vargas sempre ficava em cima do muro, mas ele sempre sabia o que ia acontecer, né? Ele já sabia desde o início que o Brasil ia entrar sim na Segunda Guerra, mas do lado dos Estados Unidos, o que ele queria? Ele queria dinheiro. Aí os Estados Unidos liberou uma verba, os Estados Unidos fez a maior base fora dos Estados Unidos em Parnamirim, no Natal, com a política de boa vizinhança. Carmen Miranda, alguns artistas vão para os Estados Unidos, enfim, aquilo lá, tudo lá. Por isso que eu botei Vargas, tá? Itália. Qual é a próxima? 45. Tá, já foi. 57. Vambora. Tá legal, né, galera? Tá legal essa aula aqui. 57. Ui! 57. No ano de 1930, cara, isso aqui é muito louco, olha só. 1930 foi rompido o acordo da política do café com leite. A política do café com leite era o seguinte, era um revezamento do poder nas presidências. Uma hora o presidente era de Minas Gerais, outra hora o presidente era de São Paulo, na outra hora era de Minas Gerais, outro de São Paulo. E assim vice-versa até 1930, quando quebra essa corrente, tá? O acordo político do café com leite é o de sentimento entre partidários do Partido Republicano Populista, RPB, e do Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento de políticos que reunia líderes dos estados. Cara, rompe, Minas Gerais rompe, cara, com o PRP, meu, e vai ir com o PRM, e aí vai surgir uma aliança liberal, que é Minas Gerais, Mato Grosso e Ceará, não. São Paulo, Rio de Janeiro, não. São Paulo, não. É Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Essa é a aliança, cara, Paraíba. Fechou? Então, o gabarito, acho que ficou tudo colado ali, né? Mas dá pra entender. Cara, qual é a próxima questão? Qual que eu li agora? Foi a 57. Agora é a 58. 58. Na Segunda Guerra Mundial, diferente do que ocorreu na Primeira Guerra, teve a participação direta do Brasil no conflito
o governo no qual cedeu a inserção brasileira na Segunda Guerra Mundial. João Goulart? Não. Jânio Quadros? Não. Eurico Gaspar Dutra. Esse cara, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Vargas vai cair do poder e aí ele vai assumir as eleições e vai se tornar o primeiro presidente depois de Vargas, né? E aí, cara, ele era a favor que o Brasil entrasse lá da Alemanha. Com a questão da Guerra Fria, Dutra vai fazer uma política próxima aos Estados Unidos, tá? Controvérsia esse Dutra, né? O gabarito é Getúlio Vargas. 59. Olha aí, ó, com a promulgação, ou seja, a Constituição promulgada da Constituição de 1934, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, é a segunda, né, do período republicano brasileiro da era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição. Voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, jornada do trabalho por 8 horas, eleições diretas para a escolha da próxima presidência da República. Não, cara, tu viu que caiu quase igual essa questão? Que loucura, né, cara? Então, exceto, é a única que não, que é eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. Não, ele vai ficar até 45. E por isso que eu botei essa questão aqui, ó. Os termos da Constituição de 34, voto secreto, voto feminino, justiça eleitoral, jornada do trabalho superior a 8 horas. Fechou? Próxima questão, 70. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de 1930, 1934, 37, 46 ou 50. Olha aí. Presta atenção, galera. A eleição indireta para presidente, tá? Qual é a alternativa? Cara, alternativa C, 1930. Opa, C não. Alternativa E, 1950. Fechou? 46 foi Dutra. Lembra que daí ele sai do poder, toma o golpe. Toma o golpe não, ele acaba saindo do poder, porque acabou a Segunda Guerra Mundial. Então as eleições indiretas, onde o povo vota e tal, vai ser o Getúlio Vargas em 1950. Tá? Questão 70, depois é a 73. E acabou, galera. No dia 5, por isso que eu botei essa aqui, tá? Olha só, vamos ver se vocês vão concordar com o prof. No dia 5 de julho de 1922, jovens oficiais resolveram abandonar o forte e marchar. Foi a questão do movimento tenentista, tal, 18 do forte, foi a questão da prova de vocês no ano passado. Resolveram abandonar o forte e marchar pela cidade de Copacabana, no Rio de Janeiro, para enfrentar as forças legalistas. Esse episódio ficou conhecido como 18 do Forte. Galera, olha só, na verdade eram 17, aí tinha um civil, tá? Cara, o civil olhou os caras marchando em direção, ele acabou morrendo, né? Cara, e ele entrou no meio, daí ficou os 18. Mas, por que eu tô falando isso? Porque esse civil é gaúcho, o professor é gaúcho. É aqui do Rio Grande do Sul. Bagual, né, gente? Corajoso. Foi caminhando pra morte. Bom, provocou imediatamente a queda do último presidente da República do Café com Leite. Olha, provocou a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Não, Arthur Bernardes. Olha só. Arthur Bernardes. Olha só, o último presidente do Café com Leite, cara, foi em 1930, tá? Então, Washington Luiz provocou a renúncia do presidente Arthur Bernardes. Olha aí, vamos segurar essa aí. Levou o governo federal a transferir a escola da formação social do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Porto Alegre, o que, cara? Deu o início do período ditatorial, interrompindo apenas na Revolução de 30. Não. Originou o movimento denominado tenentista. Estamos em duas. Não originou o movimento tenentista, tá? Já acontecia. Então, a gente tá uma só. Qual é? Provocou imediatamente. Levou o governo a transferir. Cara, Arthur Bernardes. Será que é Arthur Bernardes? 73. Letra E. Originou o movimento denominado tenentista. Isso.
Vai acontecer. Na verdade, ele já estava se formando, mas não tinha oficializado ainda. Então, 1922. Aí eles vão até 930, amarram os cavalos no obelisco do Rio de Janeiro. Enfim, tá certo, tá certo, tá certo. Tá? Deixa eu ver. Acabou, galera. Acabou. Tchau, abraço.